A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Olha onde nós estamos. Estamos aqui no quebra-mar da Barra. Você que não tem a oportunidade de vir aqui, então você vai conhecer o quebra-mar aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Este é o lugar onde eu vim a primeira vez na praia. Meu pai me trouxe quando eu era criança. E não era assim, não tinha tanta água assim. A água ficava mais lá para trás. E nós vemos que a água subiu um pouquinho. Mas eu quero deixar uma mensagem. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Aleluia! Segura na mão de Deus. Uma vez um certo pastor lá no seminário disse assim: na verdade, não é nós que seguramos na mão de Deus, não. É Ele que tem que segurar nas nossas mãos. Porque se nós segurar na mão de Deus, vai que de repente você, por causa das lutas, você solte a mão de Deus, né? Mas se Deus estiver te segurando, quem é que pode fazer Deus te soltar? Eu até que entendi o que ele quis falar, não é? Que na verdade Deus é que tem que segurar nas nossas mãos. Deus é que tem que segurar na mão do crente. Se Deus segurar nas nossas mãos, ninguém pode tirar as mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus colocou no meu coração hoje vim aqui trazer essa palavra. E o restante da estrofe do louvor diz assim: orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Jejuando, confiando e orando, jejuando e confiando e confessando. O crente não pode parar de orar e o crente não pode deixar de jejuar. O crente também não pode deixar de confiar e também não pode deixar de confessar. Bom, o que me leva a pensar agora é quando Israel estava diante do Mar Vermelho. Olha aí, ó. O mar é logo lá, depois daquela ilha lá. Mas o Mar Vermelho é muito largo, não é? Lá em Êxodo,
capítulo 14, versículo 8 diz: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão, com mão forte. Saíram os filhos de Israel do Egito com alta mão, quer dizer, saíram apressadamente. Interessante que a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Às vezes nós vemos as coisas ficarem difíceis, não é? As coisas ficam difíceis para você. Parece que o vento está contrário. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo aqui está dizendo que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria exaltar o seu povo. Quanto mais o diabo te persegue, mais Deus quer te exaltar. Mas muitas das vezes o crente não entende esse mistério. Muitas das vezes o crente fala: não dá para mim mais não, porque as ondas estão muito altas. Não é de se admirar que quando Pedro afundou nas águas, por ver o vento forte e as ondas altas, ele afundou nas águas. Quando ele afundou nas águas, significa que Pedro ficou sem fé, não é verdade? Ele perdeu a fé, mas ele gritou socorro. Mesmo quando você está em situação difícil, você chega para Deus e diz socorro, e Ele está ali para te acudir. Então, se Pedro duvidou que poderia continuar andando sobre as ondas e chegasse próximo a Jesus, isso significa que Pedro perdeu a fé. E quantas das vezes você também não perde a fé em meio à tribulação, em meio à luta? Mas você tem que gritar para o socorro, porque a palavra de Deus diz, ó, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Aleluia! Não olhe para trás, não olhe para trás, porque o diabo te persegue, fazendo você temer, mas Deus é com você, Deus é conosco. Não importa a luta, não importa os problemas, não importa a adversidade, não importa, Ele está conosco. Se você afundar sobre as águas, grita para o socorro que Ele vem te ajudar. Quantas pessoas estão afundando nesses dias com medo dessa pandemia? Mas Deus é o nosso socorro, bem presente. Ele está aí bem presente. Quando a palavra de Deus diz bem presente, significa que o crente só tem que ter fé, ele não tem que sentir nada. Não pense você, porque você não está sentindo, que Deus te abandonou. Você só tem que crer na palavra de Deus. Crê e tu verás a glória de Deus. Uma certa vez, eu vim aqui, eu já era jovem, já, um adolescente, e andando aqui, próximo ao viaduto, ali aquele viaduto ali, eu vi uma criança se afogando. A mãe estava distante e a mãe não viu, quando a criança se afundou aqui, porque você vai andando aqui, de repente cai, é um perigo aqui, é muito fundo. E eu mergulhei e salvei aquela criança. Só eu vi aquela criança se afogando ali. A mãe estava desapercebida. Quero dizer a você que o pai e a mãe podem estar desapercebidos aqui nesta terra, mas o Pai do céu está olhando para você. Ele sabe a hora que você vai chamar o socorro, sabe? Ele sabe. Grita para o socorro,
que Ele vai te acudir. Que Deus te abençoe.